Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam bem. Como vocês estão percebendo, infelizmente, a pandemia continua, a gente não tem uma vacina e por uma medida de segurança, a gente vai iniciar o segundo semestre tardiamente, né? E vamos iniciar agora a Sociologia 4 também de forma remota. Infelizmente, a gente foi interrompido naquele março, ficamos nesse tempo de forma remota, e continuaremos de forma remota nesse quarto semestre até que as coisas se resolvam, a gente tenha uma vacina e tenha segurança. Então, infelizmente, é com essa situação que a gente vai ter que lidar. Dito isso, o que é que a gente vai estudar na Sociologia 4? Qual é o tema da Sociologia 4? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer, né? Como vocês sabem, essa é a minha primeira aula, e minha primeira aula sempre é uma aula de apresentação. Eu vou falar sobre os temas, ou sobre o tema geral da Sociologia 4, e aí vou apontar quais os caminhos que a gente vai percorrer nesse semestre para estudar essa temática da Sociologia 4, assim também quais são as avaliações, quais são os métodos que a gente vai, enfim, utilizar durante esse bimestre. A Sociologia 4 é uma sociologia que ela tem um tema bem específico. Quando eu recebi a ementa dela pela primeira vez, faz um tempão já que eu trabalho ela, eu até falei, nossa, é um tema muito curto para um semestre só. Mas depois que comecei a aplicar, eu vi que não, é um tema que cabe bastante no semestre. Então, eu vou ler para vocês a ementa de Sociologia 4, vou dizer qual é ela, e aí explicar como é que a gente vai trabalhar nesse semestre. Ementa: formação da diversidade, consumo versus consumismo, jovens, cultura e consumo. Então, vejam, são esses quatro temas, os principais temas da Sociologia 4. O primeiro tema, a formação da diversidade, é um tema que a gente trabalhou bastante no segundo período, quando a gente discutiu identidade e as possibilidades diversas de identidade, étnicas, né, negra, amarela, indígena, sexuais, né, heterossexual, homossexual, travesti, gay, lésbica, identidades de gênero, né, homem, mulher, cis, hétero, trans, todas essas possibilidades, identidades alimentares, né, vegetariano, você sabe, tudo aquilo que a gente discutiu. Então, as identidades compõem uma diversidade. A gente não é todos, não somos todos iguais, somos todos diferentes, tal. Fizemos bastante esse debate, fizemos os seminários, né? Tínhamos a chance de estar presencialmente, fazer seminários, se colocar no lugar do outro. Por isso, nesse semestre, não vamos centrar muito neste tema. Ele vai acontecer e vai aparecer na nossa discussão principal, mas como uma subdiscussão, porque a gente já trabalhou bastante ele nos outros bimestres. O segundo tema vai ser o tema central da nossa unidade, consumo versus consumismo. É sobre esse tema que eu vou construir toda a reflexão do nosso bimestre. Então, a gente vai ter que trabalhar sobre esses dois conceitos, o conceito de consumo e o conceito de consumismo, e tentar entender qual é a diferença que tem entre consumo e consumismo. Não são as mesmas coisas e há uma diferença muito gritante entre eles. E aí a gente vai perceber como é que isso se relaciona com a vida, em todas as possibilidades, ou em todas as instâncias. Como é que o consumismo ou o consumo tem a ver com o modelo econômico, com as relações amorosas, com a prática de vida, etc. O terceiro tema, jovens, cultura e consumo, vai ser articulado a ideia do consumo e consumismo, né? Então, são esses os temas que a gente tem. Então, veja, a formação da diversidade vai ser um subtema, jovens, cultura e consumo vai ser articulado ao tema principal, que é consumo e consumismo. Então, a gente vai iniciar a Sociologia 4 discutindo, primeiramente, o conceito de consumo e depois o conceito de consumismo. Então, as nossas primeiras aulas, ou a nossa primeira aula, que vai ser daqui 2 semanas, na semana do dia 26 de outubro, que aí é a semana em que eu vou postar uma aula e um texto, que vão ser as atividades daquela semana. Então, na semana do dia 26, vocês vão receber um texto e uma videoaula gravada no Moodle. A videoaula e o texto são sobre o mesmo tema, então elas são complementares. Então, na semana do dia 26, a atividade que vocês têm que fazer de sociologia é assistir a videoaula e ler o texto. As videoaulas vão ter, em média, 15 minutos, porque, segundo as orientações da direção de ensino, as videoaulas devem ser gravadas com 1/3 de tempo da aula. Então, se a aula tem 45 minutos, 1/3 de tempo dessa aula seria 15 minutos. Então, as videoaulas serão gravadas em 15 minutos, até para que vocês consigam prender a atenção e, de uma forma resumida, entender os pontos principais do conteúdo que eu vou explicar,
ler o texto que vai complementar a minha explicação, que vai ser resumida, e aí, se restar dúvidas, a gente pode marcar um PE, vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp e tirar as dúvidas. Voltando à questão, então, o tema central vai ser consumo e consumismo. Então, primeiro a gente vai entender o que é consumo, depois a gente vai entender qual é a diferença do consumo para o consumismo. E aí, a partir daí, a gente vai pensar como o consumo e como o consumismo, ou a prática consumista, que é uma prática que tem uma relação necessária com o capitalismo, e especialmente com o capitalismo globalizado. Então, veja, a gente estudou o capitalismo e as estruturas de capital no terceiro período. Agora a gente vai ver como o capitalismo se modifica daquele capitalismo da fábrica industrial, das revoluções industriais que eles estudaram na geografia, na história, né, para o capitalismo global, consumista, que é o capitalismo que a gente vive, o capitalismo no qual vocês nasceram, na sociedade do consumo ou na sociedade consumista. E o que significa esse consumismo para a nossa vida? Ou seja, como é que essa relação de consumismo vai ter impacto sobre a vida das pessoas? Ou seja, como é que o consumismo, ou em que medida o consumismo se relaciona com amor, em que medida o consumismo se relaciona com afeto, em que medida o consumismo invade as nossas vidas ou invade o nosso cotidiano a ponto de organizar as nossas estruturas de comportamento e organizar as nossas estruturas de relacionamento social. Então, a gente vai pensar qual é a diferença do consumismo para o consumo. E aí, para pensar essa diferença entre consumismo e consumo, a gente precisa necessariamente discutir a ideia do que é necessário e do que não é necessário. O necessário e o supérfluo vai gerar o superficial. Por isso que as pessoas consumistas ou o exagero do consumismo leva à produção de uma personalidade fútil, superficial. É aquele sujeito que acha que tudo se resolve através do dinheiro, através do consumo. Sabe aquela ideia bem comum de que, eu tô triste, eu vou fazer compras e vou ser feliz? Na verdade, é a falsa promessa do capitalismo que a gente já discutiu antes, ou seja, é a ideia de que dinheiro traz felicidade. Não traz, né? Você pode procurar uma série de pessoas ricas que são infelizes, que se matam, que se suicidam, que têm depressão. Então, a ideia de felicidade, que é um bem imaterial, não pode estar relacionada a dinheiro e muito menos à capacidade de consumo. Né? Então, ser feliz é poder ir para a praia, ser feliz é poder comprar um carro zero, ser feliz é ter a roupa da moda, ser feliz é ter um iPhone 13, 12, 10. Percebe? Ser feliz é... O que é ser feliz? Por que ser feliz está relacionado com o consumo? Em que medida a gente conseguiu chegar e por que a gente chegou até esse ponto drástico? E aí a gente vai pensar qual é o papel de vocês nisso, dos jovens. Então, jovens, consumo e cultura. Como é que a cultura capitalista, ou do capitalismo global, ou neoliberal, ou a cultura do consumismo atingiu uma geração de jovens a ponto da gente ter a geração de jovens que mais consome na história, a de vocês, e mais consumista, inclusive, e a geração de jovens também, que tem uma série de problemas que advêm dessas relações consumistas e desse excesso de tecnologia e desse excesso da necessidade de expressar felicidade ou sentimentos de felicidade através do poder aquisitivo ou através do dinheiro. Então, ser feliz não é estar com os amigos, não é caminhar na praça, não é ir à lagoa, tocar um violão, olhar a árvore, o pôr do sol. Ser feliz é comprar, ir ao cinema, ir no shopping, no Burger King. Percebe? E aí, para isso, a gente vai estudar depois desses conceitos a propaganda. A gente vai ver qual é o papel da propaganda nisso. Então, a sociedade globalista, ou do capitalismo global, consumista, ela tem uma estratégia para nos seduzir. Essa estratégia é uma que todos nós conhecemos, que é a propaganda. Qual que é a função da propaganda na sociedade do consumo ou na sociedade consumista? A função da propaganda é te fazer comprar. Uma boa propaganda é aquela propaganda que funciona, ou seja, é a propaganda que te faz desejar ter aquele produto, né? Que te faz querer aquele produto. Uma grande produtora de propagandas, genial nisso, em produzir o desejo nos outros e um desejo de algo que não é necessário, é a Coca-Cola. Você veja, né? Beba Coca-Cola, até imperativas propagandas, né? Abra a felicidade, você também. Então, se você abre a Coca-Cola, você acessa a felicidade. O subtexto da Coca-Cola é pesado, mas o fato é que eu, vocês e todos nós, em algum momento,
Já sentimos um dia vontade de tomar Coca-Cola. Que vontade de tomar uma Coca-Cola gelada aqui nesse calor, em Três Lagoas. Eu lembro que quando a gente estava nas atividades presenciais ainda, né, não estava nessa vida virtual, muitas vezes eu via os alunos assim, né, no final do semestre, final de aula, final de prova, se juntavam para comprar uma Coca-Cola gelada. Nossa, como a gente está com vontade, necessidade. Na verdade, essa é uma falsa necessidade. Essa é uma necessidade superficial. Eu, você e todo mundo sobrevive sem Coca-Cola. A gente não sobrevive sem água. Nós precisamos de água, do ar, etc. Agora, a Coca-Cola tem um processo histórico, ela é inventada há nenhum tempo, e a função da propaganda dela é convencer a gente que a gente precisa, que a gente tem vontade e é necessário. Então, a gente compra. Percebe esse mecanismo? E a gente vai estudar as propagandas. E aí vocês vão fazer uma prova sobre o consumismo e o amor, que vai ser um tema de uma das aulas que a gente vai ter, ou seja, como que o consumismo penetra as esferas do amor. E depois a gente vai fazer um trabalho sobre propagandas, onde vocês vão ter que constituir uma propaganda. Enfim, a gente vai discutir como vai ser feito isso sobre algum produto. Vamos tentar criar um produto e vender uma propaganda. Vamos fazer o papel do capitalista mal, né? Aquele que quer convencer o outro a comprar uma coisa que não seja necessária. Se pôr nesse lugar para a gente pensar como é fazer isso, o que significa a indústria do marketing, etc. E aí, no segundo bimestre, infelizmente, a gente não vai fazer a atividade, que é a atividade mais legal da Sociologia 4, que é a atividade que se relaciona à produção do curta-metragem, com isso que a gente trabalhava no segundo período, mas por conta da atividade remota a gente vai ter que trabalhar de outra forma. Então a gente vai seguir a discussão do consumismo e consumo nas suas relações com os jovens e como isso produz ansiedade, depressão. Vamos falar um pouco das redes sociais, dos mecanismos de produzir consumo novos, novos tipos de propaganda. Então a propaganda agora não é mais aquela propaganda presa ao intervalo da novela ou do jornal, aquela que você sabe. A propaganda está na própria novela, no próprio jornal, no próprio filme, na própria série. Então você está assistindo uma série no Netflix e o personagem abriu uma Coca-Cola. Aquilo é uma propaganda, ou seja, a propaganda ela vai se tornando sofisticada a ponto de ela estar presente o tempo inteiro. E isso provoca comportamentos, enfim, produz um tipo de juventude que é uma juventude que acessa esse consumo como forma de vida. E aí isso que a gente vai discutir no segundo bimestre, produzir uma prova e um trabalho também. Então esse é o caminho que a gente vai seguir nesse semestre, até que a gente possa ter as atividades presenciais. Eu espero realmente que no quinto período a gente tenha atividades presenciais, possa estudar desigualdade social, fazer uma ação social linda, né, e voltar à vida normal. Esperemos que essa pandemia passe e que a gente tenha essa condição. Para terminar, eu queria convidar vocês que estão assistindo a aula se ainda não seguem o canal do Malucos de Zumbi Dandara, seguir no Instagram, tem lá, @Malucos de Zumbi Dandara, segue a gente no Instagram, segue a gente no Facebook, também tem uma página do Facebook, Malucos de Zumbi Dandara. Para você que é negro ou negro, para você que tem um amigo negro e negra na cidade, que está matriculado do 9º ano ao 3º do médio, se liga nas redes sociais pro Beleza Negra, que esse ano vai acontecer online. Então quem já participou, quem não participou, vocês já conhecem, sabe como que é. E se liguem também que a gente tem Semana da Consciência Negra, 10 anos esse ano, do dia 16 ao dia 21. Infelizmente a gente não vai estar junto como nos outros anos. Vocês já tiveram a chance de experimentar e já tiveram a chance de viver e ver o concurso de Beleza Negra. Agora a gente vai experimentar isso virtual, mas tem uma programação incrível que vai ser publicada em breve e vocês vão achar maravilhosa. Esse ano Beleza Negra é estadual. Então, acompanhe essa programação. A gente volta no dia 20, na semana do dia 26 de outubro. E aí eu volto com um texto e com a primeira aula para a gente saber qual é a diferença entre consumo e consumismo. Se tiverem dúvidas, contato no WhatsApp, ou a gente pode marcar um PE através do Google Meeting, discutir as dúvidas que forem surgindo. É isso, fiquem bem, se cuidem, axé, até a semana do dia 26.